Fala, meu povo, tudo bom? Bom dia aí pra vocês. Gente, hoje eu quero trazer uma mensagem que venha animar o coração de vocês. Eu acho que esses dias eles têm sido muito opressores, de certa forma. Vem desanimando, vem desestimulando, vem fazendo com que a gente, até mesmo dentro de casa com a nossa própria família, fiquemos mais isolados, às vezes não conseguimos conversar muito dentro da nossa casa, acabamos nos distanciando, né? Dentro da própria quarentena, algo que seria para aproximar a gente acaba nos distanciando dentro do nosso próprio lar. É um pouco complicado, de fato, nós sabemos isso, mas não queremos enxergar, né? Conviver com outros seres humanos é um pouco difícil. É difícil lidar com o ser humano, né? Então, por isso eu venho trazer aqui um recado de Deus para você, cara. Você pode estar cansado, você pode estar desestimulado, mas, em primeiro lugar, tenta buscar força para continuar, porque é através de você, da sua vida, cara, que outras pessoas vão se espelhar, vão tirar você como exemplo, vão falar, pô, cara, fulano ali, ó, não desistiu não, continua ali lutando, continua ali com a tua fé, continua ali batalhando, sabe? Pô, eu vejo um sorriso no rosto daquela pessoa, cara, eu não posso desistir também, pô, é um exemplo para mim. É esse tipo de exemplo que a gente tem que buscar, né? A palavra de Deus aqui diz, lá em Deuteronômio 31, que Moisés, ele estava já um ancião, né? Já com 120 anos, ainda perdido no Egito com o povo de Israel, porque o povo de Israel reclamava muito, murmurava muito, se voltou várias vezes contra Moisés. E Moisés, já no final da vida, ele sabia que ele não ia atravessar o Jordão, né? Então, ele encaminhou Josué para continuar a obra. E ele falou o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo Israel: se forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais, e tu os farás herdá-la. Então Moisés está falando aqui para Josué que tem uma promessa de Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cara, se Deus tem uma promessa na tua vida, na minha vida, Deus vai cumprir. Eu tenho certeza disso. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que certas coisas acontecem exatamente por permissão de Deus, sejam elas boas ou ruins. Porque na Bíblia também diz o seguinte: Deus fala que só Ele sabe os planos que tem para nós, planos de bem e não de mal, planos de paz e não de guerra. Então os planos de Deus, como eu sempre falo, cara, são muito mais altos que os nossos, muito maiores que os nossos, né? E continuando nessa pegada aqui, para eu não me prolongar, porque esse vídeo tem que ser curto, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, vai falar da história de Azarias. Azarias era um profeta, né? E Azarias, ele foi entregar algo da parte de Deus para o rei Asa, que era o rei de Judá, uma das tribos de Israel. E capítulo 15, versículo 1 falou assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Porém, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu quero trazer esse texto para os dias de hoje, porque
muitos são os textos bíblicos que a gente vai fazer uma analogia, uma comparação com os dias que a gente está passando. Mas esse texto em especial, ele diz sobre a angústia de um povo que está passando por necessidades, sobre as perturbações de um povo que vem passando por provações. Mas o profeta, ele diz que, no versículo 2, né, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Cara, Deus está com a gente o tempo todo. O tempo todo. Se nós formos ao encontro dele. Porque a partir do momento que nós nos afastamos, deixamos o desânimo, a tristeza tomar conta do nosso coração, não queremos mais saber das premissas de Deus, não oramos, não buscamos, não jejuamos, o Espírito de Deus se afasta da gente, por permissão nossa. Mas a partir do momento que nós reconhecemos isso e buscamos a verdadeira face do Senhor, Ele volta ao nosso encontro, Ele nos dá paz, Ele nos transforma de pequenos seres a seres grandiosos diante os olhos dele. No versículo 3 diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem o sacerdote que o ensinasse, e sem a lei. Está reconhecendo alguma coisa com os dias de hoje? Nós, pela angústia, pelas dificuldades, acabamos nos afastando de Deus. Ficamos como Israel, sem o verdadeiro Deus, sem um sacerdote para nos ensinar, e sem a lei. São coisas que já vêm sendo previamente colocadas. Versículo 4: Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. No momento da tua angústia, da tua tristeza, cara, você não tem remédio que não seja o Senhor. Se coloque disposto, nem que seja por 1 minuto, a refletir e levar teu pensamento para Deus. Com certeza Ele tem algo tremendo para falar com você. Eu não estou falando que vai vir um anjo, você vai ter visão. Cara, não. Deus vai trabalhar com você conforme você permitir. Abra a tua Bíblia, veja um vídeo no YouTube. Deus vai falar com você da mesma forma. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você, Deus quer falar com você. Versículo 5. Naquele tempo não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Porém, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Cara, hoje a gente vê ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias, sabe, de sexo, racismo. Velho, estamos guerreando uns contra os outros por quê? Qual a finalidade? A gente está se despedaçando, se destruindo. O mundo está acabando. E você quer acabar mais ainda com o mundo, apontando, criticando, xingando. Vai acontecer o que no final? Todo mundo pro mesmo barco. E o barco está afundando. Ninguém se ligou nisso ainda. Versículo 7 para finalizar. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as suas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Em vez de você estar compartilhando notícia ruim, em vez de você estar xingando, em vez de você estar comprando uma briga que não é sua, cara, faz uma obra diferente com as tuas mãos. Leva uma palavra boa, leva uma palavra de edificação para a vida de alguém. Profetiza o bem na vida de alguém. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós seremos recompensados. É lei da vida, é lei do mundo. A gente colhe o que a gente planta. O que você está plantando hoje? Reflete nessa ideia aí. Fica com Deus, uma boa semana. E, cara, não desanima não. Deus tem o melhor pra gente. Amém? Fica com Deus. A paz.